A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, e versículo de número 5 ao 7, que vai nos dizer assim: Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Davi lembrou do juramento, da promessa que ele havia feito a Jonatas. E por isso, Davi mandou chamar a Mefibosete, que era o filho de Jonatas, para viver uma restauração. Só que Mefibosete estava em Lodebar. Com certeza, Mefibosete já não esperava mais uma mudança, uma restauração. Talvez é você que está assim dessa forma, achando que sua vida não vai ser restaurada, achando que é o teu fim, achando que em Lodebar, acabou tudo para você, que aí é o final da tua história e Deus está dizendo para você: eu tenho algo novo que vai te surpreender. Não tenha medo de viver o novo de Deus. Não tenha medo de viver a novidade de vida. Não tenha medo quando Deus resolver transformar a sua história por completo. Declare comigo: eu não vou temer quando a mudança chegar. Eu não vou temer quando a mudança chegar. Muitas vezes, irmãos, pedimos a Deus, suplicamos: Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha história, muda o meu cativeiro, faz com que o impossível aconteça, glorifica o teu nome. Porém, quando o milagre acontece, nós tememos. Quando nós vemos algo grandioso diante dos nossos olhos, o que estava acontecendo aqui com Mefibosete era algo muito grandioso. Eu vou lhe dizer também, era algo impossível demais para ser verdade. E muitas vezes vamos olhar para o nosso cenário e para as impossibilidades e vamos temer. Por quê? Porque humanamente falando era impossível da história de Mefibosete mudar. Aí quando você vê Davi mandando chamar a Mefibosete, é claro que Mefibosete ia temer. Por quê? Porque o novo rei, ele poderia matar todos aqueles que fossem descendentes da dinastia anterior. Então, na mente de Mefibosete, Mefibosete estava indo até Davi para morrer. Talvez é você que está dessa forma, pensando: Deus, eu quero que o Senhor mude minha vida, eu quero que o Senhor mude a minha história, mas tem essa impossibilidade, tem isso aqui, e eu estou ficando com medo, achando que nada vai mudar, achando que nada vai ser transformado e que eu vou morrer na situação que eu estou. Mefibosete achava que era o fim dele. Porém, tinha uma restauração aguardando a ele. O Senhor está dizendo para você: não olhe para o momento, mas seja alguém que foca os teus olhos naquele que te chamou, pois aquele que te chamou é fiel. Aquele que diz que vai restaurar a sua vida, ele não mente. Ele não é homem para que minta, não é filho de homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e não confirmaria? Acaso ele falaria e não cumpriria? Você observa aqui, Davi tinha feito uma promessa para Jonatas. E ele não esqueceu da promessa que ele fez. Deus está dizendo para você: eu não esqueci da promessa. Eu não esqueci daquilo que eu falei. Se Davi, que era um homem falho, um homem imperfeito, lembrou do que ele havia prometido, você acha mesmo que o teu Deus, que é poderoso, ia esquecer do que ele te falou? Ia esquecer do que ele te prometeu? Porque Deus trouxe pessoas aqui que têm promessas. Porém, o cenário é contrário. Porém, a situação é impossível. Porém, você tem olhado para a situação e tem ficado com medo, temeroso, temerosa, achando que é o seu fim. Quando Mefibosete vai até Davi, ele não vai feliz não, irmãos. Ele não vai ali, irmãos, com o coração, tremendo de alegria, não. Mas ele vai até Davi amedrontado, achando que era o fim dele. Você está pensando que é o seu fim. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu tenho um novo recomeço, eu tenho uma nova história, que eu, o Senhor, já determinei para a sua vida. Mas, irmã, é impossível. Pois é, também era impossível Mefibosete sair de Lodebar. Também era impossível Davi
chamar a Mefibosete para o honrar, mas nós servimos, irmãos, ao Deus do impossível. Declare comigo, eu sirvo ao Deus do impossível e ele faz milagre acontecer. Eu sirvo ao Deus do impossível e ele faz milagre acontecer. Você observa que não foi Davi que quis usar de bondade para com Mefibosete, mas foi Deus. A bondade era de Deus. O próprio Davi vai dizer aqui, ó: disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Você observa aqui que a bondade era de Deus. Era Deus que estava tocando em Davi. É Deus que está tocando em pessoas, abrindo portas para que você viva os propósitos dele. Mas você não pode temer a novidade de vida. Você não pode temer as coisas novas que Deus já determinou para você. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronta para viver de Deus a novidade. Declare comigo, eu vou estar pronta para viver a novidade de Deus. Eu vou estar pronto para viver a novidade de Deus. Você observa que quando Mefibosete, ele vai até Davi, ele se prostra com o rosto em terra. Ele estava muito temeroso, né? E em forma de reverência, ele estava ali reverenciando a Davi. Com certeza querendo mostrar para Davi que ele não era uma ameaça para o trono. Porque na mente de Mefibosete, irmãos, o novo rei ia querer exterminar a dinastia anterior. Se ele, Mefibosete, era parente de Saul, Davi ia querer destruí-lo, mas não era isso. Você está pensando que é o seu final. Você está pensando que não tem mais jeito. Você está pensando que Deus vai permitir que essa situação te destrua. Mas o Senhor está dizendo para você, eu te surpreenderei, não tenha medo. Deus está falando muito claro com pessoas aqui, não tenha medo do novo, não tenha medo da novidade, não tenha medo, Ramanturabai, da porta que Deus vai abrir, não tenha medo de coisas grandes, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Não espere, meu irmão e minha irmã, coisas pequenas de um Deus poderoso e grande como o nosso. Ele vai surpreender o seu coração. Declare comigo, eu não vou ficar com medo, porque eu sei que Deus já preparou coisa grande para mim. Eu não vou ficar com medo, porque eu sei que Deus já preparou coisas grandes para mim. Versículo 7. Então lhe disse Davi, não temas, não tenha medo. Foi as primeiras palavras que Davi falou aqui com Mefibosete. Não temas. E são essas palavras que hoje Deus, o próprio Deus, fala contigo. Não tenha medo, porque um tempo de restauração está chegando. Não tenha medo, porque é um tempo de restituição. Eu, o Senhor, trarei para a sua vida. Não era sobre Ribianturabacandaraia Davi. Não era sobre o rei que queria fazer uma bondade, mas foi sobre um Deus que fez Davi usar de misericórdia para com Mefibosete. E fez Davi lembrar do que ele havia prometido, porque nós servimos a um Deus que restaura. Restaura a história de quem está em Lodebar. Restaura a história de quem está esquecido, de quem está esquecida. Deus é um Deus de restauração e é por completo. Havia chegado, irmãos, o final do processo de Mefibosete em Lodebar. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que já estão entendendo. O seu processo está findando aí. Declare comigo, eu creio, meu Deus, que este processo está findando. Eu creio, meu Deus, que esse processo está findando. Declare com fé. Porque da mesma forma que a história de Mefibosete mudou da água para o vinho, de repente, xaramandarasto, o Senhor está dizendo de repente eu mudarei a tua história e eu vou te entregar além do que você pensa, imagina ou até mesmo sonha. Mefibosete, irmãos, com certeza nem pensava na possibilidade dele estar ali num lugar de honra. Ele nunca imaginaria que a história dele, irmãos, teria um desfecho desse. Talvez você está pensando aí que tua história vai terminar na vergonha e você diz, Deus, parece que nada pra mim dá certo, parece que nenhuma porta abre, parece que eu estou fadada ao fracasso, à vergonha, e Deus está dizendo, eu vou te surpreender. Mefibosete foi surpreendido, e é assim que Deus está trabalhando por pessoas para fazer surpresa. A restauração seria por completo. E Davi disse, usarei de bondade para contigo. Hoje Deus usa de bondade para com você, minha irmã. Hoje Deus usa de bondade para com você, meu irmão, e Ele vai te surpreender. Ele está dizendo hoje para você, este processo está ficando para trás. Lodebar, nunca mais. Mefibosete não retorna mais para Lodebar. Mefibosete, ele começa a comer pão ali na mesa do rei. Deus está dizendo hoje, através dessa palavra
palavra, se prepare, porque eu, o Senhor, surpreenderei você. Se prepare, porque eu vou fazer o impossível acontecer. E o meu nome será glorificado de maneira especial. Só não tenha medo de viver o novo. Só não seja alguém que pede para Deus mudar a sua vida, mas quando a novidade chega, você fica com medo. As primeiras palavras de Davi para Mefibosete foi: não temas, não tenha medo. Eu sei o que você está pensando, não tenha medo, porque não vai acontecer o que você está pensando. Quando Davi disse para Mefibosete: não temas, é porque Davi sabia, irmãos, que Mefibosete estava ali tremendo de medo. Porque Mefibosete estava achando que estava indo para a morte. Mas tinha uma vida nova preparada para ele. Você está pensando que este processo vai findar com você na vergonha, na morte, mas Deus está dizendo: eu preparei algo novo, não temas. Eu tenho restituição, não temas. Eu tenho restauração, não temas. Eu tenho porta aberta, não temas. Eu mudarei a tua história por completo. O Senhor diz para você: eu sou Deus que hoje resolvi restaurar, restituir tudo o que você perdeu, tudo o que você enfrentou de dor, de sofrimento. Não se compara com o que o Senhor já determinou para você, porque Ele está dizendo: a porção da bênção será dobrada. Eu, o Senhor, trarei alegria que somente eu, o Senhor, poderia te entregar. Não são os homens que vão fazer na sua vida. Porque eu quero enfatizar novamente aqui que a bondade não era de Davi, a bondade era de Deus. E o Senhor está dizendo: é Deus quem vai fazer, é Ele. Os homens podem ser instrumento, mas é Deus. Toda a honra e toda a glória, rabasturian, churabacandará, é de Deus. Charabacandarás. E o Senhor está falando com pessoas aqui de maneira tão clara e especial, dizendo: eu mudarei a sua história. Quem diria que Mefibosete ia comer a mesa do rei como um dos filhos do rei, irmão? Só Deus para fazer isso. Tem pessoas que vão olhar para você e não vão entender a restauração. Tem pessoas que vão olhar para você e não vão compreender por que Deus resolveu te honrar tanto. E Deus está dizendo para você: eu tenho visto sua fidelidade no processo. Tem pessoas aqui que têm sido fiel em meio às dores, em meio aos processos, em meio aos sofrimentos. E o Senhor está dizendo: se prepare, porque eu irei te honrar. Eu não vou deixar sua história terminar em Lodebar. Declare comigo: a minha história não vai terminar na vergonha, na dor e no sofrimento em Lodebar. A minha história não vai terminar na vergonha, na dor, no sofrimento em Lodebar. Em Lodebar, Mefibosete estava morando de favor. Em Lodebar, Mefibosete estava dependendo de ajuda. Mas a partir deste momento em que Davi chamou a ele e disse: não temas, Mefibosete teria os seus servos. Mefibosete teria as suas terras. Porque Deus restaurou a história dele por completo e a dependência ficou para trás. Deus é um Deus, irmãos, que muda a história de pessoas que, humanamente falando, são impossíveis de serem mudadas, de serem transformadas. E o Senhor diz para você hoje: da mesma forma que Davi usou de bondade de Deus para com Mefibosete, porque a bondade foi de Deus, tem pessoas que usarão de bondade de Deus para contigo. O Senhor está dizendo: usarei instrumentos na terra. Irmãos, Deus sempre usou instrumentos. Ele usa o que Ele quer e faz como Ele quer. Ele usa pessoas, Ele usa lugares, Ele faz como Ele quer. Mas a bênção dele chega. Sempre foi assim. Deus usava reis pagãos. Deus já usou corvos. Deus fazia, irmãos, o impossível acontecer pelo meio que Ele quisesse. A gente não tem que entender os meios que Deus usa. Mas o que importa é a bênção chegar na nossa história. O que importa é Deus nos abençoar. O que importa é que vem de Deus. Não era Davi em si que era bom, mas era Deus, irmãos, que é maravilhoso e não deixava Davi esquecer. Não deixou aqui Davi esquecer de Mefibosete. A bondade foi de Deus. O Senhor está dizendo para você: você pode chegar onde for, a porta pode se abrir como for, mas não esqueça, eu estou aqui pela bondade de Deus. Foi a bondade de Deus que restaurou, que restituiu a minha história. Foi a bondade de Deus que não me deixou perecer. Foi a bondade de Deus que me sustentou. Declare comigo: é a bondade de Deus que está comigo. É a bondade de Deus que está comigo. Tudo o que está acontecendo na sua vida e que vai acontecer de restauração, de restituição, não é mérito dos homens.
Mas a glória é inteiramente do Deus Todo-Poderoso. Ele, Harabasturiantui, está falando contigo dizendo: como Mefibosete viveu uma restauração que nem ele esperava, você também vai viver, mas não fique com medo. Porque quando o negócio é muito grande, irmãos, e no de repente, a gente teme, né? A gente pede tanta mudança. Mas quando chega, e chega grande, porque Deus só faz coisas extraordinárias. Não espere coisas pequenas de um Deus grande, ele é poderoso. E ele vai surpreender o seu coração. Ele está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo porque o que eu reservei é grandioso. Não tenha medo porque a restauração e a restituição que eu trarei vai ser de espantar. Mefibosete ficou espantado, irmãos, com tanta bondade aqui. E tem pessoas aqui que ficarão espantadas, mas Deus está dizendo: não temas, porque eu resolvi restaurar a sua história por completo, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por essa restauração. Que o Senhor já deixou bem claro aqui que não vai vir por mão humana. Não é o ser humano quem vai fazer, Pai. Porque não foi Davi pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, porque ele quis fazer, não. Mas a bondade foi tua. Porque toda a honra e toda a glória é tua. E só o Senhor pode restaurar, Pai, a história de quem humanamente falando, Pai, parece estar fracassado. Porque olhando para a história de Mefibosete, nós conseguimos ver, Pai, a tristeza, o fracasso, meu Deus amado, a derrota. Mas o Senhor restaurou a história deste homem por completo. E eu tenho certeza, Pai, que na história do teu filho e da tua filha não vai ser diferente. Todo o processo que eles viveram está ficando para trás. E o Senhor tem uma novidade de vida. Ramanchurabacandarai será grande. O Senhor diz para você: é novidade de vida e é grande. É novidade de vida e é grande. É novidade de vida e é grande. Deus, que o teu filho e a tua filha não temas. Porque o Senhor, meu Pai, está preparando algo extraordinário que surpreenderá o coração dele. Surpreenderá o coração dela de maneira especial. Da mesma forma que Mefibosete estava em Lodebar e não estava nem aguardando a mudança, mas o Senhor mudou a história dele por completo. Assim o Senhor está fazendo na vida do teu filho. Vai ser de repente na vida da tua filha. O Senhor vai tirar pessoas aqui do lugar da vergonha. O Senhor vai tirar pessoas aqui do lugar da escassez, do sofrimento, da humilhação, e vai entregar para você vitórias. Vitória por completo, e você vai ficar como quem sonha. Porque quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. E entre as nações se diziam grandes coisas tem feito o Senhor por eles, e de fato o Senhor tem feito grandes coisas pelo teu povo, por isso eles estão alegres, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor restaurará e será completo. Eu tenho certeza que o teu nome será glorificado de maneira especial, que os teus filhos não tenham medo da novidade, Pai, porque o Senhor é Deus de coisa grande, o Senhor é Deus de sobrenatural, o Senhor é Deus de mudança. Da mesma forma que o Senhor esteve com Mefibosete, da mesma forma que o Senhor usou Davi como instrumento, eu creio, Pai amado, Pai santo e Pai querido, que o Senhor fará na vida do teu filho e da tua filha algo especial, porque a bondade aqui não foi de Davi, mas foi do Senhor, e é a bondade do Senhor que nos cerca, é a bondade do Senhor que restaura, é a bondade do Senhor que muda a nossa história, em nome de Jesus, Pai. Prepara o teu filho, a tua filha para coisas grandes, para grandes restaurações, grandes restituições, grandes mudanças. Porque o Senhor está enfatizando aqui que vai ser grande. Como Mefibosete ficou aqui sem entender, Pai. Ficou aqui realmente perplexo diante de tanta grandiosidade que ele estava ouvindo que aconteceria na vida dele. Assim o teu filho, a tua filha também ficará como quem sonha. Porque tu és o Deus, Pai, que faz a obra por completo e é Deus de coisa grande. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários,
enfermidades, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus Cristo, seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão ouvindo aqui cada vídeo, cada palavra, que o Senhor venha, Pai, conceder o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial e falando melhor, Espírito Santo, aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. A bondade aqui não foi de Davi, a bondade foi de Deus. E é Deus quem vai fazer na sua história como ele fez na história de Mefibosete. Tudo foi restaurado por completo. Por mais que humanamente falando parecesse impossível uma restauração na vida dele, Deus o tirou de Lodebar. O Senhor está dizendo para você: eu vou tirar você de lugar da vergonha, eu vou tirar você de lugar de esquecimento e eu trarei para a sua vida uma grande restauração. Aquilo que você pensa que não tem mais jeito, Deus vai restaurar e vai ser por completo. Não temas viver a novidade, não temas viver as coisas grandes que Deus já determinou para a sua vida. É coisa grande que está chegando, não tenha medo, Deus é contigo. E o que Ele traz para a nossa vida sempre traz paz. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.